A gente ouve desde muito cedo que mulher é louca, histérica, sensível demais, porque a gente expõe os nossos sentimentos, né? E aí, quando a gente se torna mãe, todos esses estereótipos, eles se intensificam. E se intensificam porque a gente assume uma dupla, tripla jornada. Além de ser mulher e já carregar essa carga, agora a gente é mãe, carrega uma outra carga e uma outra carga externa, assim. Então, para essas pessoas que nos chamam de louca, histérica, nervosinha, sentimental demais, eu perguntaria assim: você é mulher? Você é mãe? Não? Então experimenta ser, que aí a gente consegue ter uma troca mais direta, assim. Já me chamaram de louca a vida inteira sempre, né? Você está louca, não tem discriminação. Isso acontece desde sempre. Se você faz algo que não é típico, você é louca. Pode me chamar de louca, sim, pode chamar um monte de gente louca, mas muitas mulheres loucas moveram o mundo por muitos motivos. E, assim, às vezes eu adoro ser chamada de louca. Adoro. O tempo todo o argumento da mulher louca vai ser usado contra nós. Porque se você faz algo que não é típico, você é louca. É o primeiro argumento que deu. E eu já sofri terror psicológico a ponto de achar realmente que eu deveria de ir para psicóloga e falar assim: olha, fulano falou isso. E a psicóloga olhar para mim e falar: você é normal. Sabe? É engraçado, quando a mulher foge do padrão, ela é sempre triste, louca ou má. Né? Ou ela é uma pessoa amargurada e quer ficar sozinha, ou ela é louca mesmo, perdeu o controle de si, ou ela não é uma pessoa que não presta, simplesmente uma pessoa que não tem sentimentos, e não é isso. Eu mesma já fui tida de louca muitas vezes, assim, é porque não é que a gente perde a paciência ou o controle porque a gente não tem, é porque a gente já explicou de tantas formas sutis a mesma coisa. Explicar o óbvio faz a gente perder a paciência. E quando a gente fala com mais força, porque, poxa, se você não é ouvida quando você fala de um tom baixo, você tem que falar de um tom mais alto, né? Então, é sempre assim. A gente já viu muitas caças às bruxas há tempos atrás. Qualquer mulher que reivindicasse alguma coisa era louca, ou era bruxa, ou era alguma coisa assim. Então, eu sou essa pessoa quase que diariamente. A forma de controlar as mulheres, de impedir as mulheres de continuar exercendo seu conhecimento, se deu na perseguição das mulheres e na queima às bruxas na Europa, né? E se a gente olhar, cada sociedade tem formas, a partir do momento que tem o patriarcado, que tem essa ideia de dominação das mulheres, tem esses mecanismos de coerção, de controle, de disciplinamento, de repressão das mulheres, né? Então, essa coisa de... Então você constrói a ideia de que é a mulher adequada e tudo que sai desse padrão é considerado um desvio, né? Isso você pode ver em todas as coisas, no aspecto emocional, no aspecto da sexualidade. Então, o padrão sempre foi uma mulher com um determinado comportamento sexual. E mesmo hoje que tem uma certa abertura, ou uma certa ampliação do que pode ser a sexualidade feminina, as mulheres continuam sendo julgadas pela sua sexualidade, né? Por isso que até hoje se utiliza argumentos justificando o estupro. É como se as mulheres fizeram por merecer, como elas se ofereceram, né? Então, como a violência também funciona como exercício de posse do corpo das mulheres, mas também como ameaça, como disciplinamento, né? Olha, se você fizer tal coisa, você pode ser estuprada. Então, você não faz, né? E assim por diante, né? Mas isso é no cotidiano das relações também, né? Já me chamaram de louca a vida inteira sempre, né? Sempre fui louca. Eu sempre achei que eu era louca mesmo, então... Mas eu lembro quando eu estudava perto de casa e eu decidi fazer vestibulinho para estudar numa escola técnica.
E eu lembro do meu tio, que morava com a gente, irmão da minha mãe, perguntar, mas Bi, tem tanta escola aqui ao redor, por que você quer estudar lá na cidade, né? Porque a periferia olha para o centro como a cidade. Ele não entendia. Se tinha tanta escola, por que eu tinha que estudar lá no centro? E para mim era importante, porque era uma boa escola e tal. Então, na minha família já olhavam para mim meio como louca, entendeu? Ou então eu tinha uma coisa de estudar línguas. E no contexto onde eu vivia, isso não fazia o menor sentido. Então, por que você vai acordar cedo e ir lá não sei onde estudar alemão, francês? Você é louca, né? Ah, eu devo ser. Então, eu tinha isso também de... E não ligar muito. Sim, muitas pessoas na humanidade estão efetivamente loucas, né? Existem as pessoas loucas, existe essa questão de saúde mental, é real. Mas desqualificar o que essas mulheres estão falando a partir deste lugar, né, de chamá-las de insanas, sem juízo, não é novidade. Isso acontece desde sempre e é mais uma das ferramentas do patriarcado. As pessoas, sei lá, no século XVIII, vocês devem ter estudado isso, as mulheres que desejavam se separar dos maridos eram internadas em hospícios, porque elas tinham perdido o juízo, afinal de contas. Como assim? É louca querer se separar do marido. Então não é novidade chamar a gente de louca. É claro que tem esse discurso para nos desqualificar, mas tem a realidade de que realmente estamos perdendo a cabeça. Realmente, porque estamos sobrecarregadas, estamos dando conta de tudo. E quando a gente abre a boca para falar, a gente é silenciada. Cada momento histórico tem uma forma, e isso foi se aprofundando nos últimos anos. Tem uma forma de julgar ou de controlar as mulheres, né? Tem que ver muitas vezes que às vezes é também a forma de controle, né? Então, quando começa a ter o debate, a questão da histeria no Freud, hoje em dia tem um feminista, uma argentina que vive na Espanha, chama Eunice Biomar. Ela tem um livro que chama O Feminismo Espontâneo da Histeria, que justamente isso ela olhando lá na Europa, início do século XX, ali Freud, que é justamente como as mulheres, e depois tem outras pessoas que continuaram desenvolvendo essa análise, mas como as mulheres, o mal-estar das mulheres com o controle sobre a vida delas, apareceu de forma somatizada. É muito forte isso, porque eu conversei com brasileiros e brasileiras que literalmente falaram, não, você está louca, não tem discriminação. Amamos os imigrantes, tratamos super bem, não existe tudo o que você está falando. E verdadeiramente no início, eu ia pegando como casos aislados as violências que sofriam nos espaços públicos. E quando começamos com o coletivo a compartilhar e ver que era algo que nos passa a todas, não? Dar-me conta que não era uma coisa personal, que eu não estava surtando, assim, sei lá, vendo coisas que não existiam. Então, acho que uma coisa que passa com as mulheres, que os homens fazem muito, é fazer duvidar você da violência que você está vivendo. E está tão naturalizado que, inclusive, as mulheres fazem isso com as mulheres, né? Porque, aunque elas viviam situações similares, elas não reconhecem esse tipo de violência. Então, por exemplo, com o tema da xenofobia e discriminação, isso é muito forte. Com o tema da educação com seus filhos, com o tema das nossas práticas culturais em saúde também, não? Como tipo posso usar, você é doida por usar, não sei, um emplasto, alguma coisa para as crianças. Então, o tema da loucura sempre é utilizado para degradar as mulheres. Já falaram que eu sou doida também, obviamente para degradar-me por questionar várias coisas em espaços de homens. Porque é isso. Quando você fala com uma mulher louca, você la mata socialmente. Ela não vai ser mais uma líder, não vai ser mais uma pessoa que pode ser referência. Você anula essa pessoa. É uma coisa que se utiliza muito. Eu tenho um apelido para o que isso acontece, não sei se vocês já ouviram falar. Eu brinco que é o efeito mãezinha. Quando a gente fica grávida, a gente vai para o médico,
O médico é uma figura bastante patriarcal, né? Bastante essa hierarquia, que é essa figura, normalmente é um homem, mas se for uma mulher também tanto faz, mas que ocupa aquele lugar de endeusamento, né? Aqui no Brasil é, uau, fala com o médico, tudo é médico. E quando a gente começa a demonstrar que a gente quer alguma autonomia e alguma participação cognitiva, opinião sobre o parto, o tipo de, ou uma dúvida, os médicos normalmente nos colocam no nosso lugar com a história da mãezinha, que é mãezinha, não se preocupa com isso, mãezinha, isso não é assunto para você. Do parto cuido eu, você cuida do enxoval. Isso é uma história que a gente escuta e eu não sei dimensionar, mas na minha visão empírica aqui, 50% dos casos a mulher é colocada no lugar dela de mãezinha para cuidar do enxoval, enquanto o parto, quem cuida é o médico. E eu achava que esse efeito mãezinha era pro cenário do parto, mas na minha vivência eu percebi que isso acontecia no consultório do pediatra, que é, não, doutor, eu quero continuar amamentando. Não, mãezinha, mas seu leite já não serve mais para nada, mãezinha. Então sempre uma figura de autoridade desqualificando essa mulher. E depois isso ia pro posto de saúde, a mãezinha, você atrasou a carteira de vacinação. E depois isso ia para a escola, quando você bate lá na secretaria da escola, eu não recebi o cardápio, ou vai fazer qualquer tipo de reclamação, ou mãezinha, menos que aqui quem manda é a gente. Então, isso se estende até aqui onde eu estou, né, na Assembleia Legislativa, um espaço legislativo de um dos maiores estados da federação, o estado mais rico da federação, inclusive. As pessoas nos olham, né, se a gente está falando a partir do nosso lugar de mãe, as pessoas vão nos olhar como alegorias inferiores. E muitas vezes, lá veio aquela maluca falando dessas coisas que tem nada a ver. Porque isso não é política, isso não é lugar para você, isso não é para você. Eu acho que tem a questão de que a mulher, ela ainda, infelizmente, está num papel de minoria, de diminuída, né, na sociedade. Então a fala da mulher, ela não tem muito poder ainda socialmente, né? A gente vê pela nossa política, né? Se a gente vê o Congresso, é tudo majoritariamente homem, é quem decide, é quem faz tudo. E a mulher não tem muita voz. Quando ela está extremamente sobrecarregada, porque muito possivelmente, em função da maternidade, essa mulher vai se sentir cada vez mais sobrecarregada, né? Porque mesmo que ela tenha uma boa rede de apoio e consiga delegar, muito sobra para a mulher, ela chega no limite mesmo, né? E aí é inevitável que exploda de alguma forma, né? E muitas vezes explode, como você chama, num surto, né? Numa histeria, assim, numa coisa que parece desproporcional, mas se a gente puder olhar para o Dia da Mulher, por exemplo, né, eu escuto das mulheres, eu acordei e amamentei e troquei fralda, amamentei, troquei fralda, amamentei, troquei fralda e não consegui escovar dente, não consegui... Quando o marido chega em casa, uma vírgula que acontece pode ser um motivo de explodir mesmo, né? E aí eu acho que as pessoas precisam ter mais empatia, né? A gente precisa cada vez mais falar desse cansaço da mulher e tentar também ajudá-la nessa divisão de tarefas, sendo rede de apoio, né? De que a sociedade possa ser essa rede de apoio para a mulher, e da gente poder falar mais sobre isso, poder dizer do quanto as mulheres precisam de apoio e do quanto elas também podem estar muito fragilizadas e muito cansadas a ponto de ter um surto, né, num momento como esse, e não pode ser banalizado isso, né, as pessoas que estão em volta não podem falar, essa mulher é louca, porque ela está num desgaste muito grande, né, e é inevitável que em algum momento exploda isso. E com tanta violência da que somos vítimas, as mulheres, eu vejo, acompanho muitos casos também na Bolívia de violência contra as crianças das mães e saem todas, essas mães violentas, como podem fazer isso? Mas ninguém se põe a pensar no contexto de violência que vive essa mulher, que não justifica o que fez, mas tem uma situação de violência extrema e as mulheres não têm ferramentas, não têm espaços de acolhimento que ajudem a integrar isso. Eu me sinto, sei lá, por ser uma palavra abençoada, digamos. Tenho o coletivo, tenho as ferramentas da não violência ativa que me ajudam a manter um equilíbrio. Mas mulheres que não têm espaços de acolhimento, não têm ferramentas, vão a surtar
com certeza vão surtar, porque é muita carga mental. Existe muito aquele estereótipo da mãe sofredora. Isso é um estereótipo muito comum, assim, da mãe que tem a tripla jornada, trabalha em 2 empregos, cuida da casa, daquela super mãe que sofre. E a sociedade acha muito bonito essa mãe sofredora. Essa mãe que dá conta. Essa mãe que aguenta, que leva o mundo inteiro nas costas. Ela guerreira. sim. A mãe guerreira. A mãe guerreira. E na verdade, eu acho que toda a minha vida, tudo que eu vivencio com a Carmen, que eu construo com a Carmen, que eu construo com as crianças, é para que essa mãe sofredora seja uma opção. Se você sentir vontade de xingar e quebrar tudo, ao invés de voltar para casa e passar roupa, que essas mulheres tenham esse direito. Porque a obrigação de ser uma mãe sofredora, ela é muito opressiva. Então, se dê o direito de quebrar tudo, de chorar, de ser sensível, de ser agressiva, de ser o que você tiver com vontade de ser. E que isso não desmereça a sua maternidade ou você como ser humano, como mulher. Eu lembro que num grupo de parto, quando eu estava grávida do Lucas, eu lembro de uma mulher falando que ela estava vivendo um momento muito difícil, porque a família dela inteira fazia cesárea, os pais médicos, cesaristas, e quando ela bateu o pé para fazer parto normal, todo mundo estava chamando ela de louca. E para ela isso era muito difícil, porque ela sempre foi uma menina que fez tudo certinho e todo mundo sempre aprovou. E ela estava com dificuldade. Quando eu ouvi ela falando isso, eu pensei, gente, eu sempre fui louca. Então, para mim, quando eu falei eu quero ter parto em casa, todo mundo, nossa, essa Bianca, ninguém esperava uma coisa diferente de mim também, entendeu? Então, para mim, ser louca é libertador. Nessa sociedade que eu acho muito doente, se me vissem como saudável, eu acho que eu teria um problema enorme, entendeu? Numa sociedade que, para mim, está adoecida, me verem como louca é libertador. Porque, de fato, eu não me conecto com isso que está dado. Sou louca mesmo.